Olá pessoal, o meu nome é Márcio Gil, eu sou professor e quero trazer para vocês aqui algumas dicas sobre como escrever uma boa redação. Na introdução, nós queremos deixar claro para você, a nossa linha de pensamento partirá de quem a avalia. Formulamos uma tabela dos pontos em que possivelmente o aluno será avaliado. Desenvolveremos cada ponto dessa tabela de forma clara. Isto tem como objetivo em que você possa tentar entender o que o professor quer de você. Bom, a tabela que eu mencionei está aqui. Avaliação da redação, onde nós temos os pontos, como se fosse autoavaliar, de 0 a 10, né? De 0 a 10 pontos, onde você pode chegar e observar. Temos aqui as letras, né? As letras, como é que deve ser sua letra, o título, a linguagem, a clareza, o conteúdo, a estrutura, expressões, período, a morfologia, a pontuação e a acentuação. Esses pontos devem ser levados em conta numa avaliação de uma redação. Bom, pelo menos eu como professor, eu avalio. E você poderá também se autoavaliar. Vou passar agora a explicar cada ponto deste. Em relação à letra, ela não é necessária ser linda. A prioridade é ser compreensível. Veja o modelo dessas letras. Letra muito grande não é apropriado. Letra demasiadamente pequena também não é apropriado. Bolinhas no I ou no J não é lugar para essas coisas. É o lugar do pingo e não de bola, não de bola. Temos também o acentos demasiadamente grandes ou pequenos. Observe esse novo modelo de letras que nós temos aqui. Do lado esquerdo, uma letra que não é tão compreensível. Tem até essa palavra nestes aqui que não está sendo compreendida, porque foi escrita de um jeito que parece que foi escrito somente para quem escreveu e não para quem está lendo. Do outro lado tem nestes é compreensível. Aqui tem a palavra desesperado, que é embaixo, do lado esquerdo, né? Em que tem escrito de forma que tem dificuldade de ser compreendido. Do lado direito já é compreensível. Ora, sua letra não precisa ser bonita, mas tem que ser compreendida. Ao escrever uma redação, é preferível que se coloque um título. A banca que cobra, a banca que não cobra. Independente de cobrar ou não, para você se prevenir, escreva o título, que deve ser atrativo, que estimule a imaginação da pessoa, não deve ser confuso, ao ser lido deve ser compreendido. Não confunda tema do assunto e do título, são três coisas diferentes. Assunto é a discussão, a referência genérica, ou assunto específico. Exemplo, Deus é um assunto genérico, ecologia é um assunto genérico, política é muito amplo, a economia também é muito ampla, Copa do Mundo é uma coisa específica, mas a banca não está te direcionando. Tema, discussão direcionada. Exemplos, como Deus muda a vida das pessoas. Eu poderia falar somente sobre Deus. Deus estaria genérico, já seria assunto, não é tema. Aqui estou direcionando por que a consciência do brasileiro em preservar o meio ambiente não está presente no seu cotidiano. Estou direcionando. A questão é ecologia, meio ambiente, e agora eu coloquei o que eu quero que você fale. Então, uma pessoa vai fazer sua redação, deve fazer o que a banca está pedindo, e não falar uma coisa sobre uma coisa diferente. As vantagens e desvantagens para a economia brasileira promovida pelo Plano Real. Então, economia é genérico, né? Não está direcionada. Aqui estou trazendo para você a direção. Causas da corrupção dos deputados federais. Estou pedindo, né, como avaliador, que você me fale sobre as causas da corrupção dos deputados federais. Não estou falando assim, fale sobre corrupção. Não falando, a questão é essa. Eu estou direcionando você. Existem as causas. Título: uma frase que apresente o tema ou o assunto de forma criativa e objetiva. O Deus que revoluciona vidas.
Imagine só, o assunto seria Deus, que é genérico, né? O tema eu estaria direcionando, em outras palavras, sobre o que Deus, quais mudanças que Deus provoca na vida das pessoas. Mas aqui eu coloquei um título que vai dizer o que eu quero. Vai colocar o tema ou o assunto em palavras atrativas. O Deus que revoluciona vidas. Isso aqui é tremendo. O engodo da corrupção, parlamentar no seio dos deputados federais. Aqui é um título bonito, interessante. A linguagem deve ser observada a escrever uma redação. Obedeça às normas gramaticais, evite o coloquial, as gírias e o internetês. Olha, tem gente que não tem desconfiômetro. Quando eu escrevo uma redação para as pessoas, eu não posso deixar dúvidas sobre o entendimento daquilo que eu estou querendo passar para ela. Há certos tipos de linguagem que devem ser evitados. O coloquial, por exemplo, é relativo à linguagem comum. Ao invés de ficar falando e de nós escrevermos assim, há dificuldades que não podemos negar a realidade. Há pessoas que podem escrever bem assim, não podemos tapar o sol com a peneira. Ora, não se deve se escrever essa linguagem coloquial, não se deve tapar o sol com a peneira. Isto não é aceito numa redação. A gíria também, porque a gíria pode ter vários entendimentos dependendo do lugar. Então a linguagem deve ser clara, né? Clara. E o internetês às vezes é absurdo uma pessoa, ao invés de escrever você, VC. O que é VC, meu amigo? O que é VC? Só é uma linguagem da internet, não é uma linguagem para poder você participar de um concurso, do Enem, ou mesmo de uma prova comum na escola. O sentido da palavra deve ser denotativo, quer dizer, literal, e não conotativo figurado. Então, por favor, use as palavras exatamente como elas devem ser, né? Aquilo que você deseja que fale. Não use palavras no sentido figurado, porque a depender do contexto pode ser entendido de outras formas. O texto deve ter clareza, argumentação clara, sem confusão nas ideias, sem contradições, exatidão de raciocínio, lógica, né? Tem que haver lógica, quer dizer, exatidão de raciocínio. A pessoa lê e compreende seu pensamento. Não deixe dúvida no que você quer dizer, que demonstre o seu conhecimento. Há pessoas que ao escrever misturam demais os assuntos, começa a falar uma coisa na introdução e termina falando e concluindo sobre outro assunto que tem nada a ver. Então, clareza é importante. Sobre o conteúdo, temos que levar em conta que deve ser o que a banca de avaliação pediu. Como já falei, observe aquela questão do tema e do assunto, para que você não possa confundir. Observe exatamente se você está desenvolvendo aquilo que a banca pediu. Se ele pediu para poder falar sobre, vamos supor, a economia do Brasil, fala sobre a economia do Brasil e não fala sobre a economia da Argentina, por exemplo. Desenvolva a tua redação dissertativa em uma única linha de pensamento. Não há espaço para delongar. Você tem no máximo 35 linhas, a depender da banca, do que está escrito lá. Então, por favor, não delongue, seja objetivo, claro. Se você não sabe o significado de certas palavras, então evite. Seja objetivo e criativo. Evite palavras em que você não tenha certeza do seu real significado. Quem quer ser profundo demais pode cair na incompreensão. A redação deve haver coesão. O que é coesão? Que o conteúdo, o assunto que deve ser escrito, deve ser o mesmo na introdução, o mesmo no desenvolvimento e o mesmo na conclusão. Evite o estrangeirismo, palavras com ranking ou show. Não escreva em versos. Olha, a sua redação deve ser escrita em prosa, quer dizer, de forma como normal, que você escreve uma carta, né? Como você escreve um texto para um jornal. Não escreva em versos, ou seja, qualidade sempre. Sobre a estrutura da redação,
nós temos: existe introdução, desenvolvimento e conclusão. Há pessoas que só fazem a sua redação com introdução. Parece que não existe desenvolvimento e conclusão. Eu acho interessante que em certas redações que já avaliei, a introdução sai maior do que o desenvolvimento. E não pode ser, tem que haver proporcionalidade. Existe realmente um tamanho certo. A introdução ela é pequena, a conclusão é pequena, o desenvolvimento é a parte maior. Aí nós temos aqui o tamanho proporcional de cada parte, conforme a sua função. Em relação ao tamanho da redação, se deve obedecer a determinação da banca. Se ela pediu 35 linhas, 25 linhas, e inclua na sua contagem, a questão do título, a partir do título. Continuando sobre a estrutura da redação, nós temos a introdução. A introdução deve apresentar de maneira clara o assunto que será tratado e delimitar as questões referente ao assunto que serão abordados. Então, preste bem atenção nisso. Neste momento, se pode formular uma tese que deverá ser discutida e provada no texto. Propor uma pergunta cuja proposta deverá constar no desenvolvimento e explicitar na conclusão. Qual o entendimento que nós temos de desenvolvimento? É a parte do texto em que as ideias, do ponto de vista, conceitos, informações de que dispõe serão desenvolvidas, desenroladas e avaliadas progressivamente. Então, quando você for fazer o desenvolvimento, lembre-se, essa é a maior parte da redação, onde você deve colocar os seus argumentos, pró, contra, ou simplesmente desenvolver, explicar o assunto. Isso vai depender do tipo de dissertação que você fizer. Na conclusão, é o momento final do texto. Este deverá apresentar um resumo de tudo o que já foi dito. A conclusão deve expor uma avaliação final do assunto discutido. Quer dizer simplesmente as considerações finais. Faça as considerações finais. Quando você coloca como considerações finais, você tem aquele privilégio de dizer que não há uma conclusão final sobre o assunto. Que, em outras palavras, existem muitas discussões ainda para serem feitas, mas que, em outras palavras, a conclusão do seu trabalho está ali presente. Correlacionado à questão das expressões, nós entendemos o seguinte, que deve ser feita em terceira pessoa para evitar redundância da primeira pessoa. Observe só que todos os verbos devem ser colocados na terceira pessoa. Sempre pense desta forma, não coloque na primeira pessoa. Olha só, os períodos devem ser curtos e objetivos. Evite ser prolixo, escreva em prosa e não em verso. O que eu estou falando em relação, por exemplo, se escreve um parágrafo, naquele parágrafo que você escrever, você tem que observar se você delongou demais, usou muita vírgula, muito ponto e vírgula, e demorou demais, e se tornou difícil de compreensão. Então, escreva, seja objetivo, não seja complicado. Numa redação, nós temos que observar a questão da morfologia, e a correta aplicação dos substantivos, dos verbos, dos pronomes, numerais, pronomes, advérbios, preposições, conjunções e interjeições. Exemplo, viagem, a palavra viagem e a palavra viagem. Olha, uma com G, outro com J. Eles estão em viagem. Viagem aqui é substantivo. Eu ordeno que eles viajem para São Paulo. Neste caso, viagem é o verbo, terceira pessoa do plural imperativo de viajar. Apesar de ser um ponto assim, tão evidente, mas muitas pessoas esquecem de coisas simples. Então eu aqui vou falar sobre o ponto que serve para marcar final de frase. Vírgula, se separar uma lista de itens, o vocativo, o aposto, o adjunto adverbial e para indicar pausa na leitura. Você também tem a interrogação, final de frase, interrogativas diretas, o ponto de exclamação, indicar, surpresa, traduzir, ordem, o hífen,
Para palavras compostas, os dois pontos que empregam-se geralmente antes de citações, enumerações ou orações que explicam o enunciado anterior. Lembrando também do ponto e vírgula, é estabelecer divisões bem marcadas entre uma ideia e outra, para separar orações com sentidos opostos ou ainda para separar itens em séries que anteriormente já vieram separado por vírgula. Nós temos também os parênteses para incluir informações extras em uma frase, como por exemplo, datas, ideias, exemplos, etc. Temos a reticência para indicar uma interrupção de estrutura da frase que não foi concluída por algum motivo e em citações onde alguns trechos foram excluídos. As aspas, para introduzir frases ou ideias de terceiros ou de uma citação. Em palavras estrangeiras, expressões latinas, palavras grafadas erradamente, neologismos e gírias ainda não incorporadas ao vocabulário. Travessão, utilizado na representação gráfica de diálogos quando há mudança de interlocutor. Agora eu quero que você volte a essa tabela, pense em cada ponto deste e avalie a sua redação. Cuidado para que você não possa se enganar. Seja objetivo na sua avaliação, pois você será avaliado pelos outros. Muito obrigado, fiquem em paz com Deus.